Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma semana abençoada por Deus, tá? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre mais um personagem bíblico. O nosso personagem dessa vez se chama Boaz e a história dele se encontra no livro de Ruth. O livro de Ruth, que por sinal é um dos livros que tem uma história muito bonita sobre amor, sobre bondade, tá? É uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia. Eu recomendo que vocês leiam, são apenas 4 capítulos, tá? Com poucos versículos. Vocês vão gostar muito dessa história, tá? E vamos ler então a Ruth no capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? Que diz assim, ó: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Quero ler mais alguns versículos também, que se encontram também no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim, ó: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Tá aí também o versículo 11, que diz assim, ó: Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Um contexto para nós, tá? No início do livro de Ruth diz que essa história, né, se passa nos tempos dos juízes, tá? O que foi o tempo dos juízes? Bom, o tempo dos juízes ele aconteceu antes do tempo dos reis, quando Israel não tinha reis. Lembram que de toda a história, né, bíblica, desde Adão e Eva, né, o povo se multiplicou, foram crescendo, o povo, e então começou o povo a fazer coisas más ao Senhor e Deus começou a dar castigos ao povo. Então houve uma época em que o povo, né, nós sabemos que através de José foi parar lá no Egito, e no Egito o povo foi um bom tempo escravo de Faraó, e Deus levanta então Moisés para tirar o povo do Egito. Bom, Moisés foi o primeiro grande juiz do povo de Israel, porque o tempo dos juízes era um tempo em que Deus levantava grandes líderes para governar junto a Deus, né? Para governar junto a ele o povo de Israel. Então, um dos primeiros grandes juízes foi Moisés, que tirou o povo do Egito. Depois foi Josué, que liderou o povo para a tomada da terra prometida. E depois desses a gente ainda teve outros 14 juízes que, né, julgaram Israel. Então, essa nossa história, ela se passa nesse tempo, no tempo antes de o povo de Israel ter reis constituídos, antes de Saul, antes de Davi, né, antes de Salomão. Ou foi acontecendo nesse tempo, certo? A história nos diz que nesse tempo dos juízes houve uma grande fome na terra, tá? E que havia ali uma família de Eufrates, de Belém, e ela vai para Moabe, porque havia uma grande fome na terra, e ela vai para Moabe. Chegando lá em Moabe, eles passam um tempo lá, e o que acontece na história é que o marido de Noemi, ele acaba falecendo. Elimeleque acaba falecendo e Noemi fica viúva. Porém, ela ainda tem os seus filhos, certo? Que se chama Malom e Quilion. Malom e Quilion, eles arrumam esposas moabitas para casar-se. E então constituem famílias e a Noemi está contente. Embora tenha perdido o marido, né? Ela ainda tem seus filhos e agora noras, ou seja, a família ainda está de pé. Mas acaba acontecendo o inesperado, o pior, certo? E os filhos Malom e Quilion acabam morrendo e acaba Noemi ficando com suas 2 sogras, sozinhas, sem maridos e sem filho. Nenhuma delas tinha filho, mas as sogras, as noras, os nomes delas eram Ruth e Órfã. E a história ela dá mais ênfase a Ruth, porque
A Noemi, depois disso tudo que ela passou lá, depois de um período de mais ou menos 10 anos que eles ficaram lá, e morreu o marido, e morreu os filhos, ela decide voltar então para Belém, certo? E as noras querem vir junto, mas ela dá conselho às noras: olha, vocês são novas ainda, devem voltar para a casa dos seus pais, casar com outros maridos, né? E continuar a vida de vocês, porque vocês não têm filhos, vocês não têm nada, e eu não tenho filhos mais para te dar, eu já sou uma senhora idosa, não tenho mais como ter filhos. Mesmo que eu tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescerem para casar com eles? Então ela aconselha ficar órfã. Ela acata esse conselho, né, e volta para sua família e tal. Porém, Ruth não acata esse conselho e volta junto com Noemi para Belém. E aqui tem um texto muito bonito, né, que é muito usado em casamento, tá ali, né, em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim, ó: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei eu. Aonde ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então, né, Noemi e Ruth voltam para Belém depois dessa linda declaração que Ruth fez à sua sogra Noemi, demonstrando realmente que a amava, né, e que principalmente havia conhecido o Deus que Noemi servia. Então elas voltam, e chegando, elas não têm o que comer, não têm nada, né, chegam, como a gente diz no ditado, sem nada, né, só com a roupa do corpo. E então Noemi diz para Ruth: olha, Ruth, você pode ir pegar os restos das colheitas, né? Se a pessoa, o dono da colheita, deixar você entrar, ele te deixa pegar o que caiu do chão, os restos, para trazer de comida para nós. E aí entra o nosso personagem, Boaz, né? Como eu li para vocês, Boaz, ele era parente de Elimeleque, né? Ele era parente de Elimeleque, ele era do mesmo clã, né? E ele era um homem rico e tinha fazendas e tal. Então, por uma questão de sorte, Ruth acaba indo fazer a cega nessa fazenda, né? E chega lá, ela encontra Boaz. E Boaz aqui, ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa muito boa. Tanto é que Boaz chega, né, na fazenda dele, e ele vai cumprimentar as pessoas que estão colhendo, que estão fazendo a colheita para ele, né? Ele chega e já diz que o Senhor vos abençoe. E aí o pessoal responde para ele, e eles acabam demonstrando aquela bondade. E então ele pergunta quem é aquela que está ali, né? Que é a Ruth está colhendo. E eles falam: olha, essa é a nora de Noemi, que voltou de Moabe, e ela está aí colhendo o dia todo. Então ele pega e se demonstra uma bondade enorme para com ela, né? E faz com que ele diga para os seus moços que não toquem nela, protege ela, porque Ruth era uma mulher bonita, nova, né? Então protege ela e façam que ela ande com as minhas servas, para que ela seja bem tratada. E essa história acaba fazendo com que no final das contas, né, Ruth acaba casando com Boaz, que se torna o remidor dela. É importante falar um pouquinho sobre isso, que o remidor era uma lei que existia no tempo de Israel, em que aonde a pessoa que era viúva, né, a mulher que ficava viúva, ela era o irmão do marido ou um parente mais próximo, ele tinha o direito ou dever, o direito de remir essa pessoa, de trazer essa pessoa, de se casar com essa pessoa, para que a linhagem daquela pessoa, do falecido, que morreu, não fosse apagada, não fosse extinta. Então, pelo direito de remir, Boaz poderia remir Ruth, né? E foi o que acabou acontecendo, né? Se vocês lerem todo o livro de Ruth, vocês vão ver que tem várias nuances dessa história, que é uma história muito bonita. Mas no fim das contas, Boaz acabou se casando com Ruth,
né? E o mais impressionante de tudo isso é que Ruth era moabita, um país, digamos assim, um país inimigo, né? Mas foi bem recebida porque ela tinha, pelo que ela tinha feito, a sua nora. E dessa linhagem acaba saindo Obed, que de Obed vem Jessé, e de Jessé vem Davi, né? Um dos maiores reis de Israel, e de Davi vem Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então veja que Boaz, ele já conhecia o que Ruth estava passando, porque a genealogia de Boaz, né, faz com que ele tenha a sua mãe Raabe, que foi a vigia, que foi uma das mulheres que estavam lá, que ajudou Josué e Calebe a entrar, os espias, na terra de Canaã, né? E então ele já sabia como era ser um estrangeiro, uma pessoa diferente em terras estranhas, né? Então ele teve essa bondade, essa sensibilidade com Ruth. E essa é só um prólogo na nossa história, né? E aqui eu queria falar com vocês um pouquinho sobre decisões. Bom, na nossa história nós vimos que esses personagens, eles tiveram um momento em que eles tiveram que tomar uma decisão que mudou totalmente a história deles, né? E existem momentos na nossa vida em que a gente já passou, que a gente vai passar ainda, em que vai chegar o tempo que a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão vai mudar completamente a nossa vida, sabe? Essas decisões, elas precisam ser colocadas diante do Senhor para ser tomada. Aqui a gente vê Boaz e Elimeleque. Os dois moravam em Belém. Belém significa a casa do pão, né? A casa de Deus, a casa em que Deus provê. E Boaz e Elimeleque estavam passando pela mesma situação. Veja que a fome que estava acontecendo não era só para Elimeleque, a fome era para todos que moravam ali. Todos estavam passando um momento ruim e eles tiveram que tomar uma decisão. Elimeleque toma a decisão de deixar a casa do pão, de deixar o lugar onde o Senhor provera, para sair para um lugar do mundo, para Moabe, para um lugar onde não estava a presença de Deus, né? E teve as suas consequências, isso mudou a sua vida. Boaz, por outro lado, decidiu ficar na casa do Senhor e confiar nele, colocar a sua esperança no Senhor, né? E ele foi recompensado por isso. Isso também mudou a sua vida. Vemos que decisões por situações semelhantes acabam determinando como vai ser a nossa vida no futuro. O que acontece com Elimeleque é que ele acaba morrendo lá em terra distante, não na terra que ele cresceu, que ele viveu, né? E nós vemos outros tipos de decisões aqui também. Nós vemos a decisão de Noemi de retornar para Belém, retornar para a casa do pão. Veja, nunca é tarde para retornarmos para Deus, para retornarmos e fazermos o que é certo. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa o que nós tenhamos vivido, sabe? Sempre há uma oportunidade para decidirmos voltarmos para o Senhor. Isso Noemi nos ensina, né? E temos ainda mais importante a decisão que Ruth tomou, né? Ruth toma a decisão de escolher Deus ao invés dos seus deuses. Ela diz, porque o teu Deus será o meu Deus, para Noemi. E Ruth escolhe viver na presença de Deus. Essa é a maior escolha que podemos fazer. Escolher estar na presença do Senhor. Mas que um conselho que fique para nós. Nossas decisões precisam ser baseadas na palavra de Deus. Nós precisamos submeter as nossas decisões a Deus. Que quando precisarmos, quando chegar esse momento, e vai chegar, que precisarmos tomar essa decisão, que tomamos a decisão na presença do Senhor. Tá? Essa foi a nossa aula. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe.